Olá, pessoal. Bom, então nós vamos aqui começar mais uma lista, né? A resolução de mais uma lista com algumas questões de primeira lei da termodinâmica, né? Eu já havia falado antes. Então, gente, a primeira lei da termodinâmica, ela é basicamente resumida nessa formulazinha bem aqui, ó, como vocês estão vendo. Delta U igual a Q menos esse Tzinho aqui. Bom, mas o que quer dizer cada uma letra dessas, né? Como eu já expliquei antes, nós vamos entender aqui direitinho. O que a questão pede? Explique cada uma dessas grandezas, e o que elas representam na termodinâmica. Bom, então vamos lá, né? Entender o que cada letrinha dessa daqui representa na termodinâmica. Bom, então nós temos aqui delta U igual a Q menos T. Bom, primeiramente, né, nós vamos tratar, quando nós estivermos tratando de expansão de um gás ou a contração de um gás, nós vamos trabalhar com essas leis, a lei da termodinâmica, a primeira lei da termodinâmica. Ou seja, deixa eu só desenhar aqui. Supondo aqui que eu tenho, né, um recipiente com determinado gás. E aqui eu tenho um êmbolo. E aqui eu tenho um êmbolo, né, pressionando esse gás aqui, ó. Então, vou pintar aqui para ficar mais fácil de visualizar. Ó, aqui representando as partículas do gás, desse gás, né, que nós estamos tratando. Então, pessoal, aqui eu tenho um recipiente com gás, né, e aqui eu tenho um êmbolo. Aqui eu posso ou pressionar esse êmbolo e fazer com que ele, né, aperte aí, né, pressione esse gás, ou também o gás, esse gás, ele pode pressionar esse êmbolo, né, para que haja uma expansão desse gás aí. Então, pessoal, o que vai acontecer? Quando eu ceder uma certa quantidade de calor, né, supondo aqui que eu estou cedendo aqui uma certa quantidade de calor. Vou desenhar aqui de novo essas chamazinhas, está muito mal feita, né? Supondo aqui que eu tenho uma certa quantidade de calor, cedendo uma quantidade de calor para esse gás, o que vai acontecer? Como nós já vimos na termodinâmica, né, quando nós aumentamos a temperatura de um certo material, uma certa substância, as moléculas desse material tendem a se agitar mais, tendem a ficar mais separadas. Ou seja, quando eu cedo uma certa quantidade de calor a esse gás, ele vai se expandir, né? Da mesma forma acontece quando eu pressiono aqui, né, este êmbolo, por exemplo, o gás ele vai se contrair. Então, pessoal, voltando aqui para nossa fórmula, o que significa cada uma dessas letrinhas aqui? Bom, aqui nós temos, né, esse triângulozinho de cabeça para baixo, né, nós chamamos ele de delta. Esse delta ele vai representar a variação. Com certeza vocês já devem ter visto em algum lugar. Ou seja, variação. O que vai variar? Então, esse U aqui, ele tem esse U aqui, o U, ele quer dizer a quantidade, aliás, a energia interna.
no caso, a energia interna que esse gás vai ter, né? Como a gente sabe, as moléculas estão ali se agitando, ou seja, elas estão em agitação. Com certeza, elas têm ali uma certa energia. Que energia é essa? Então, é a energia interna do gás, esse U. Então, o que eu vou ter aqui? O ΔU, ele vai ser o quê? ΔU, nosso ΔU, vai ser, deixa eu colocar aqui, vai ser a variação, não esqueça, não é a energia interna, ela é a variação da energia interna, da energia interna do gás, né, no caso. Bom, então essa é a variação interna do gás. E como é que eu consigo descobrir qual é a variação interna desse gás? Bom, como eu já falei para vocês, né, a variação interna desse gás vai ser a quantidade de energia que eu vou ceder, né, para este gás. Quantidade de energia que eu vou ceder para, aliás, a quantidade de calor, desculpem, a quantidade de calor que eu vou ceder para este gás, menos o trabalho realizado. Realizado por quem? Pelo gás, né? Ou seja, como eu já expliquei, eu vou ceder aqui uma certa quantidade de calor, para o gás. Esse gás, ele vai adquirir uma determinada energia interna, né? Uma energia interna. E parte dessa energia interna vai ser transformada em trabalho. O trabalho, no caso, né, de empurrar este êmbolo aqui, ou seja, aqui eu vou ter o trabalho realizado pelo gás, no êmbolo, no caso, né? Então, aqui, ó, para mim descobrir a variação da energia interna, ou seja, a variação que esse gás ele vai ter ao longo de um processo, né, que eu vou chamar de transformação. Esse gás vai sofrer uma transformação, né, e dependendo da quantidade de calor e do trabalho que ele exercer, né, eu vou ter aí uma variação interna. Então, a variação interna é o quê? É a quantidade de calor, no caso, que vai ser cedida, né, para esse gás, quantidade de calor. E esse Tzinho, esse T, como a gente já falou, né, ele vai ser o trabalho, T de trabalho, né, o trabalho. Mas lembrando, gente, o trabalho, né? Deixa eu colocar aqui, o trabalho, ele vai ser positivo, né? Ele vai ser positivo. Ele vai ser positivo quando realizado pelo gás. E ele vai ser negativo, ó, sinalzinho de negativo, quando ele vai ser, quando esse trabalho for realizado sobre o gás, né? Quando o gás sofrer, né, um trabalho externo, né, receber um trabalho externo, aí eu vou dizer que esse gás, ou que esse trabalho, ele é negativo. Então, ele é negativo quando sofre trabalho. Aliás, quando realizado sobre gás.
sobre o gás. Então, né, novamente recapitulando, o gás, né, ele ao término de um processo, de uma transformação, ele vai ter uma energia interna. E essa energia interna vai depender da quantidade de calor que for cedida para esse gás e do trabalho que esse gás vai realizar. Ou seja, a quantidade de calor menos o trabalho que for realizado, o que sobrar vai ser a energia interna de um gás. Bom, gente, vamos agora para a segunda questão. Bom, a segunda questão, ela diz o seguinte. A segunda questão é a aplicação dessa fórmula, né? Então, o que nós vamos fazer? A questão diz: um gás perfeito sofre uma expansão ao receber uma quantidade de calor igual a um gás perfeito sofre uma expansão, não esqueça, uma expansão ao receber uma quantidade de calor igual a 250 joules. Sabendo que ao final dessa transformação, o sistema se encontra a uma variação de energia interna, variação de energia interna de 60 joules. Qual é o trabalho realizado nesta transformação? Ou seja, percebam que houve uma transformação aí. O que aconteceu? O gás expandiu, né? Novamente usando aqui essa imagenzinha, né? Eu vou só limpar aqui ela. Vou só limpar aqui. O que aconteceu? Nós temos um dado gás, né? E aí, esse gás, ele recebeu uma quantidade de energia, né? Primeiro ele disse que ele expandiu. O que acontece quando o gás ele é expandido? Ou seja, o gás ele realiza trabalho sobre o sistema, ou seja, sobre esse êmbolozinho aqui, sobre esse êmbolo aqui, né? Ele realiza aí uma certa quantidade de... Aliás, ele realiza aí um trabalho, né? Então, há uma expansão. Sempre que há uma expansão, há trabalho realizado pelo gás. Ao receber uma certa quantidade de calor, então, quantidade de calor ele recebeu aqui igual a 250 joules. E no final desse processo, ou seja, dessa transformação, esse sistema ele ficou com uma variação interna, aliás, uma variação de energia interna de 60 joules, ou seja, ΔU é igual a... Deixa eu botar aqui direitinho. Bom, a quantidade de calor que ele recebeu é igual a 250 joules. A variação de energia interna ao final do processo foi de, ΔU foi de 60 joules. E ele quer saber qual foi o trabalho realizado nessa transformação, né? Ou seja, qual foi o trabalho que esse gás realizou? Bom, então, utilizando a nossa fórmula aqui, nessa formulazinha aqui, nós temos, né? Vamos repetir aqui. ΔU então nós temos ΔU igual a
Q, né, que é a quantidade de calor, menos T, que é o trabalho. Bom, então, igual. Aliás, nós vamos fazer aqui um ajuste nessa fórmula, por quê? Porque nós temos já a quantidade de energia interna, ele já deu. Então, nós queremos saber quem é o trabalho. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer apenas mudar o trabalho de lugar com a quantidade de energia interna. Ou seja, o trabalho vai ficar aqui do outro lado da igualdade, né, no lugar da energia interna. E a energia interna vai ficar no lugar ali do trabalho, né? Porque eu não sei quem é o trabalho. Então, o trabalho é quem eu quero descobrir. Então, vamos lá. Isso aqui vai ser igual, ó. Aliás, vamos puxar outra setinha aqui. Aí, eu já tenho aqui o trabalho igual a quantidade de calor menos ΔU. Bom, então aqui, né, eu já arrumei a fórmula direitinha. Então, eu posso fazer minha continha, né? Quem é a quantidade de calor? 250. Menos trabalho. Quem é o trabalho? Aliás, menos a variação de energia, que é 60. Logo, o trabalho é 250 menos 60. Eu vou ter que o trabalho realizado pelo meu gás, né, fazendo essa continha aqui, 250 menos 60, vai ser de 190 joules. Então, esse é o meu trabalho, foi o trabalho que foi realizado por esse gás, né? Ao sofrer essa expansão aí, o gás, ele realizou esse trabalho para esse gás poder expandir. Então, a gente fica por aqui e dá continuidade no próximo vídeo.